Olá, está no ar mais uma edição do programa TV Sindmédico. Hoje estamos aqui na sede do sindicato, na Asa Sul, para conversar com o presidente, Dr. Carlos Fernando. Doutor, obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço a presença de vocês, dos ouvintes, dos nossos internautas. E vamos fazer mais um TV Sindmédico, que tem sido um sucesso. Nós temos apresentado temas interessantes, temas que vêm tirando muitas dúvidas de nossos colegas. O número de telefonemas, o número de e-mails que vem com perguntas depois do programa, que tem ligado para mim, tem ligado para os diretores nossos, até agradecendo a intenção desse programa, tem sido muito grande. Então a gente está vendo que é mais uma prestação de serviço que nós aqui, eu presidente, nesse momento, enquanto o Gutenberg continua afastado, a gente está dando sequência nessa programação para que o colega fique informado, tire as suas dúvidas e participe. E divulgue aos outros colegas o nosso horário nas terças-feiras, que são fixos, né? Esse horário das 20 horas às 20h40. É um programa que a gente interage ao vivo e é muito importante. E a gente tem sentido o grande sucesso que tem sido. Eu tenho sido abordado nos hospitais, nos corredores das clínicas onde eu ando, na cidade, nos eventos sociais, nos eventos de solenidades que existem das entidades, a grande satisfação que os colegas vêm sentindo pelo programa. Então, para tirar mais dúvida aí dos sindicalizados, eu queria começar perguntando para o senhor se já houve decisões judiciais contra o GDF em relação à conversão de tempo especial em tempo comum para a aposentadoria. O que é diferente nessa decisão? A decisão houve, né? Essa decisão é diferente porque agora tem que cumprir. Por mais que a Secretaria venha recorrendo às decisões, nós tivemos um trabalho político e técnico, do ponto de vista jurídico, exaustivo, junto ao Supremo Tribunal Federal. Conversando com os 11 ministros, foi feita a sustentação oral da defesa em relação ao direito da contagem diferenciada para a conversão em tempo comum. Tivemos um ganho muito grande com isso, que foi a súmula 33. Trouxemos aqui para o Tribunal de Contas essa pauta da súmula 33, junto com a decisão aqui no STJ. E o Tribunal de Contas foi por unanimidade a votação, o parecer, que a Secretaria cumpra a contagem diferenciada para tempo comum, para que o colega se aposente, né, na modalidade da integralidade e da paridade. O GDF luta contra isso, arrumando alternativas, pareceres dentro da Procuradoria, que a gente vem derrubando dia a dia isso para não aposentar os colegas, porque haverá uma saída de um número de colegas. O GDF demorou para fazer o concurso, ainda vai ser feita a realização da prova agora, dia 7 de setembro, até que corrija essas provas, que prepare todo o processo de seleção e engajamento desse pessoal. Com certeza nós vamos ter médicos só o ano que vem na Secretaria. Então é uma estratégia política para que não se aposente os nossos colegas. Mas o direito de aposentar não tem mais recurso, não cabe mais. Cabe medidas políticas, cabe desacordos judiciais que eles possam até tentar contra isso. Mas nós estamos atentos e agora, com essa última decisão, haverá medidas de punição do ponto de vista financeiro ao servidor do setor ao secretário de saúde. Então, a decisão foi dada pelo juiz Ciarline, da Vara Federal aqui do GDF, e nós estamos aguardando que a Secretaria cumpra isso nos próximos 40 dias, que foi o prazo que foi estabelecido. Doutor, e se a Secretaria e o IPREV não cumprirem a ordem da Vara de Fazenda, o que deve acontecer? Só multa? R$1.000 não é nada para o GDF. Sim, realmente. Para o GDF não é nada, mas para o funcionário assalariado, seja ele da seção de recurso humano ao secretário de saúde, R$1.000 por dia, vai ser muito dinheiro. E outra coisa, eu pedi agora uma agenda recente, estou aguardando uma agenda com o presidente do sindicato, e com o presidente do IPREV e com a diretoria jurídica do IPREV. Vou lá para mandar eles cumprirem a decisão do Tribunal de Contas e mostrar com todos esses recursos que o sindicato ganhou nessas 3 instâncias, no Supremo Tribunal Federal, ganhou aqui no TJ e ganhou no Tribunal de Contas, para que seja cumprido.
porque não há mais recurso jurídico para isso e vamos aguardar essa reunião agora, que eu estou aguardando a agenda para os próximos dias. O senhor considera haver alguma possibilidade real de recebermos os 2 meses de desconto indevido do teto ainda este ano, ou o governo está empurrando para o próximo governo? Veja bem, nós tivemos um ano atípico, né? O desconto foi feito em fevereiro e março, foi encaminhado para a Procuradoria para o parecer, até agora ainda não foi dado esse parecer, com todo o empenho que o nosso departamento jurídico tem feito junto à Procuradoria. E nós tivemos Copa do Mundo, que praticamente paralisou o país. Agora estamos num ano eleitoral, né? E a gente não está fazendo de tudo para que isso não se protele, para que isso ainda venha esse ano, porque existe o orçamento já, a previsão de orçamento, e a forma como que o sindicato tem atuado nesse recurso, a gente acredita que isso será pago esse ano ainda. Doutor, e a Secretaria de Saúde deu alguma explicação sobre o concurso para a remoção? Elas vão realmente acontecer? Olha, a Secretaria colocou os critérios para o concurso de remoção depois de 3 anos em que a gente já vinha pedindo ao longo desde o início desse governo, né? E depois de quase 3 anos a Secretaria colocou os critérios para remoção. Os colegas preencheram os critérios para suas remoções e a gente tem visto. Eu até conversei com o ex-secretário Dr. Miziara, a questão de uns 20 dias atrás sobre isso, que no nosso entendimento está havendo uma expectativa de concurso de relocação. O que é isso? Não é a remoção. O colega já tem o direito, já tem sua pontuação, já pode sair de um lugar para o outro que ele solicitou e eles estão protelando isso, dizendo 2 coisas. Primeiro, que agora nós entramos no período eleitoral, então agora não pode ter realmente, né, pela lei do TRE, você não pode remover agora, você não pode mexer, temos que esperar passar esse período eleitoral. Mas a desculpa que se deu para que a remoção agora, depois do concurso, atrasasse mais ainda, é que eles estavam esperando que o concurso para médicos fosse realizado, para que depois do concurso, quando eu tivesse médico aprovado para colocar no local do colega que está vindo, seria feito dessa maneira. E foi onde o sindicato não aceitou e estamos discutindo com isso em cima disso, obedecendo, claro, o período eleitoral. Porque, na verdade, para nós isso não é concurso de relocação. Não interessa se eu tenho médico para colocar ou não. Uma vez que eu tenho concurso de remoção, essa vaga do colega, obedecendo os critérios e passando pelos critérios, eu consigo tirar o colega de onde ele pediu para onde ele quer vir. Isso independe de eu substituir. E a Secretaria está usando outro argumento, quer dizer, mais uma manobra, mais uma condição em que eles não estão cumprindo aquilo que se foi prometido. E o sindicato está cobrando veementemente isso. Se elas estão condicionadas às novas contratações, as remoções vão ser feitas também no prazo de validade do concurso? Vão ser feitas. Isso aí a gente acredita porque, veja bem, eu tenho um grupo de pessoas que já passou na prova nos critérios da remoção. O concurso sendo agora realizado dia 7 de setembro, eu acredito que por final do ano, logo começo de janeiro, os médicos já começarão a entrar em posse nos seus cargos, nas suas votações. Consequentemente, a remoção vai andar junto. Só que não é esse o critério que a gente pediu e que a gente quer. E não é esse o critério que a gente esperava ao longo de 3 anos para concurso de remoção. Como eu já teve aí um internauta que me fez essa pergunta aí agora atrás, antes dessa, em que eu já esclareci muito bem. Concurso de remoção a gente tem um entendimento que passou nos critérios, tem a vaga, remove, ponto. O local que ficou em aberto vai ser preenchido. Agora, não condicionar ao concurso agora que está aí. É esse que é a nossa divergência com a Secretaria de Saúde e que a gente tem cobrado isso, cobrou do ex-secretário Miziara e vamos cobrar do secretário atual, do Dr. José Bonifácio. Estou marcando, pedindo uma reunião com ele, para que seja revisto esse critério novamente e que assim que passe o período eleitoral, que seja cumprido o concurso de remoção. Porque pode até haver um atraso na colocação dos médicos do concurso pela dinâmica burocrática que existe após a aprovação e o tempo necessário para que os médicos aprovados em concurso sejam efetivados.
O Ministério Público conseguiu inserir no edital do concurso a possibilidade de contratação pela necessidade do serviço pela nota de aprovação e não pelas vagas de quadro reserva pré-determinadas? Ah, sim. O colega que fez essa pergunta, eu gostei dessa pergunta porque isso foi no momento que saiu o edital do concurso. A gente viu que foi uma falha muito grande e a gente alertou a Secretaria de Saúde, pediu ao secretário na época que conversasse com a Secretaria de Administração e foi um critério restritivo. Eu venho falando isso, o Gutenberg vinha falando isso também o tempo todo. Veja bem, vou dar um exemplo para o colega aqui, internauta, que está nos assistindo, para que entenda. Eu tenho um concurso público, um exemplo, eu tenho 50 vagas para pediatra. Eu tenho 20 de banco de reserva. Veja bem, esse número é um exemplo. Eu não me lembro aqui, não me recordo aqui o número correto. Eu usei 50 e 20. 200 colegas prestam esse concurso. Dos 200, passam 180, um exemplo. Então vão ser chamados 50, depois mais 20, 70. Se eu tenho 180 colegas aprovados, ainda eu vou ter um número de 110 colegas pronto para assumir o concurso, caso haja desistência de qualquer um dos 70. Então vamos pensar que dos 70, 20 desistam, essas 20 vagas que ficarem abertas, com 110 aprovados que eu tenho, nenhum vai ser chamado. Essa modalidade, nós exaustivamente conversamos na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Administração, e a gente não entende por que o concurso ainda saiu com essa restrição. O que o sindicato fez como medida? Nós não poderíamos pedir anulação do concurso, porque a gente lutou para o concurso já. Conseguimos o novo plano de cargo, carreira e salário. Depois de conseguir o plano de cargo, carreira e salário, ainda demorou quase um ano para ter o concurso médico. Como é que a gente ia pedir para não ter concurso, para anular esse concurso? A gente arrumou uma alternativa jurídica. Levamos o caso ao Ministério Público, com a promotora Marisa Izar, mostramos a restrição do concurso, e a gente pediu que tomasse uma providência, e da alternativa que foi ajustada, seria uma alternativa de que não houvesse essa restrição e que dentro do prazo de validade do concurso e da condição orçamentária do concurso que está prevista, chamassem mais médicos caso houvesse desistência dos aprovados e do banco de reserva, para que não ficasse colegas aprovados, vagas em aberto, esperando um próximo concurso que minimamente virá só daqui a 24 meses depois desse, até o tempo de confecção de edital de concurso, de toda a estratégia para se fazer. A gente vai ficar entre um concurso e outro, pelo menos com uma janela de um ano e meio aí, esperando que isso acontecesse, com um banco de reservas de muitos colegas aprovados, que com certeza isso vai acontecer. Então a gente está esperando essa decisão do Ministério Público, para que assim que a prova passe, que eles comecem a chamar os aprovados depois do banco de reserva, que o Ministério consiga intervir dessa forma que já foi questionada, que já foi solicitada em ofício, mostrando ao Ministério a restrição do concurso, a necessidade do servidor, né, na carreira, e a necessidade da prestação de serviço à população. Então é essa a nossa luta e a nossa esperança dentro desse contexto aí. E eu tenho explicado isso aos colegas que a gente tem encontrado, o sindicato explicou isso através de e-mail marketing na casa do colega, e essa notícia realmente se espalhou e a gente vê isso como um absurdo realmente, né? Então acho que dentro de uma condição orçamentária, tinha orçamento para isso, para que não houvesse essa restrição da forma que o concurso veio. Mas nós estamos lutando para ver se reverte isso. Presidente, o sequestro relâmpago de uma médica na porta do Hospital Regional do Paranoá reflete a insegurança que estamos submetidos no trabalho. O sindicato pode fazer alguma coisa em relação a isso? O sindicato já fez, né? Em relação a isso. Deixa eu te mostrar aqui, ó, nossa penúltima revista. O que já estamos falando aqui, ó? Violência nos hospitais. Então a gente já mostrou, através de matéria que está aqui dentro, que nós, no Sindicato Itinerante, a gente faz a visita semanal aos hospitais, faz a visita ao centro de saúde, aos locais de trabalho, as condições de segurança que o servidor trabalha, não só o servidor médico, o servidor em geral.
E essas condições de segurança no trabalho estão no atendimento, né? Porque hoje a segurança é para a condição hospitalar, para a condição do prédio, para a condição do ambiente, e não do servidor, né? Então o médico atende sem proteção, o servidor atende sem proteção, você chega no estacionamento, você não tem proteção, você chega no seu local de trabalho totalmente desguarnecido. E a gente alertou isso, mais uma vez, essa matéria aqui, nós temos uma tiragem de 12 mil exemplares dessa revista hoje, vão para todos os médicos do Distrito Federal, recebe essa revista, sindicalizado ou não, né? É capa da nossa revista, então a gente já previu isso que estava acontecendo, essa falta de segurança, e agora nós já tomamos outra providência, o sindicato está fazendo um ofício para a Secretaria de Segurança, mostrando esse ocorrido. Infelizmente, precisou ter isso. Graças a Deus não foi uma coisa tão mais grave, poderia ter sido até mais grave, comprometendo a vida, comprometendo com sequelas maiores, além de todo o impacto psicológico que fica. Só quem já foi assaltado, só quem já teve um susto ou uma tragédia dessa sabe o que é. E naquela situação que você fica num estresse crônico de sair para trabalhar sem segurança, a descer do seu carro, ou quando acaba um plantão, a pegar seu carro para ir embora, após uma jornada exaustiva de trabalho, um cansaço, um estresse, e a gente vê realmente toda essa situação e a reclamação dos colegas, dos servidores. Então realmente nós estamos, já tomamos essa medida e estamos aguardando que realmente a Secretaria de Segurança e o governo tomem medidas necessárias para isso. Doutor, as eleições para a Associação Médica e para o Conselho Federal de Medicina desviaram o foco da atenção dos médicos das eleições gerais deste ano? Não desviaram não, eu não acredito nisso não. Eu acho que cada eleição tem o seu propósito, o seu objetivo. A eleição para a Associação Médica de Brasília, a MBR, a associação tem a sua destinação. Lá tem 2 chapas, né? E com certeza o médico está escolhendo a melhor que lhe convém, está analisando os colegas que estão nas chapas. Eu acredito que quando um colega médico entra em alguma entidade para concorrer a uma eleição, ele está entrando para algum fim de prestação de serviço àquela entidade, ao colega, e a necessidade que existe que aquela entidade trabalhe com o seu propósito. Então a MBR tem a sua eleição. O Conselho Federal de Medicina também, nós temos 4 chapas que estão disputando, né? A importância do conselheiro dentro do nosso segmento, da nossa atividade médica também, e as eleições estão quase juntas, né? Se coincidindo. Eu estive ontem votando, vi o grande movimento que teve dos médicos indo na votação, acompanhamos aí a campanha das 2 entidades, e amanhã terminam as eleições, essas daí. E agora nós temos eleições maiores, né? Temos eleições para presidente da República, temos eleições nos estados, para governo, para deputado, para senado, né? E aqui em Brasília, nós, com certeza, o médico, como um eleitor natural, vai também saber escolher o seu candidato, a sua chapa, e a gente tem a preocupação hoje, que está lançado, que o sindicato vem trabalhando, capitaneado pela FENAM, Federação Nacional dos Médicos no Brasil. A FENAM coordena 57 sindicatos do Brasil todo. E a gente viu aí esse massacre que o governo do PT fez com a categoria médica, né? O Sindicato de Brasília participa atuante, né? O Dr. Gutenberg, mais uma vez, nosso presidente afastado, ele é candidato às eleições locais a deputado distrital, tem o seu partido pelo PSB, e tem outros colegas médicos também que são candidatos. Mas nós estivemos no movimento nacional, no movimento Fora Dilma, porque a gente viu como foi o comportamento desse governo petista na votação do ato médico, né? 12 anos que vinha se trabalhando todo esse movimento da lei do ato médico e como que o governo PT conduziu. Vimos como o PT conduziu de uma forma tratoral, passando em cima das entidades para trazer o mais médico, trazer os cubanos. Quero deixar claro que o Conselho Federal de Medicina, o sindicato, as entidades médicas não é contra o médico de fora. Nós não somos contra o médico.
Nós somos contra a forma como trouxeram, sem prova de revalidação de diploma, sem cumprir os critérios que as entidades pedem. Se eu quiser, Carlos, quiser ser médico nos Estados Unidos, quiser ser médico na Europa, quiser ser médico no Japão, eu tenho que chegar lá e cumprir os critérios que aquele país estabelece. Fazer prova de proficiência de língua, fazer prova de conhecimento técnico, fazer uma adaptação probatória, né? E agora aqui no Brasil não. A presidente, por medidas eleitoreiras, né, aonde não coloca uma quantidade de dinheiro do PIB na área da saúde, que a gente esperava pelo menos 10% para que o SUS funcione razoavelmente bem, para que as Santa Casas funcionem razoavelmente bem, para que a população tenha uma assistência médica decente, coloca 2% do PIB. Não constrói a carreira médica nos estados, como tem a carreira do magistrado como exemplo, né? O magistrado hoje ele presta o concurso, se torna juiz, vai trabalhar na Baixada das Éguas, lá na Paraíba, no interior, 4, 5, 6, 7, 8 anos, ele vem subindo para a capital, como é o sonho de todo mundo morar num centro maior, num centro grande. O médico não. O médico, se ele for para o interior, ele não volta mais pelo serviço público. Quer dizer, nós não temos uma carreira de Estado, né? E isso é pedido pela FENAM há muito tempo, e o governo PT não providenciou de fazer isso. É uma reivindicação de toda a categoria. Eu tenho certeza que se tiver a carreira de Estado, nós vamos ter médico nos rincões desse país, né? E o que ela fez? Trouxe médico de fora, nesse programa mentiroso, com profissionais altamente desqualificados, né? Altamente desqualificados, e prestando uma medicina de péssima qualidade, de risco aos pacientes. Então, realmente, nós, entidades, sindicato, hoje, capitaneado pela FENAM, né, pela Federação Nacional dos Médicos, a gente teve o comportamento e a postura que nós tivemos que ter. Então, o médico vai realmente pensar, agora nas eleições a governo federal e governo local, o que ele quer, para que ele continue tendo condições decentes de trabalho, para que ele seja reconhecido, para que ele exerça a sua profissão, a qual tanto estudou, tanto se preparou. E eu tenho certeza que a grande maioria dos meus colegas faz com muito carinho, com muita dedicação, né? Com sacrifício, que ser médico não é fácil. A gente quer atender muito bem a população, que esse é o nosso fim, essa é a nossa meta. E as eleições agora estão aí para isso. Então, o que eu peço aos colegas? Que pensem no voto, que analise os candidatos, que pense num representante da categoria médica. Isso é muito importante. Nós temos que fazer a bancada médica em todas as instâncias, na instância federal, na instância estadual, na instância municipal, para que a gente tenha a voz, né? A nossa voz no parlamento, para que a gente não fique à mercê desse comportamento tratoral que existiu em cima da gente. Se houver alguma chance real de elegermos um deputado distrital médico? Total. Aliás, nós já deveríamos ter isso, né? Como eu falei na pergunta anterior do colega que me perguntou aí, vamos fazer uma conta aqui hoje, local, distrital. Nós temos 11 mil médicos trabalhando no DF, hoje, trabalhando. O CRM está em torno de 20 mil, mais ou menos. Colegas que já aposentaram, colegas que mudaram de Brasília, colegas que faleceram, tudo. Agora, trabalhando efetivamente, entre serviço público e serviço privado, 11 mil médicos. Desses 11 mil médicos, hoje, para você eleger um deputado distrital em Brasília, seja qual for o partido, a coligação, nós estaríamos trabalhando aí na faixa de 18 a 15 a 18 mil votos. Nós temos vários colegas candidatos, né? E temos aqui hoje afastado o nosso presidente do Sindicato dos Médicos, o Dr. Gutenberg, a qual, desde 98, que o sindicato vem com essa nova diretoria. O Gutenberg está no terceiro mandato como presidente, eu sou o vice dele nesse mandato. E por um apelo de muitos colegas, ele lançou a sua candidatura, esse desafio a essa nova empreita, para que ele seja o nosso representante. Realmente ele tem trabalho prestado. Nós temos hoje muitas coisas que aconteceram em benefício ao médico. Eu posso te citar algumas. E depois eu vou fechar aquela conta que eu te falei. Nós temos hoje o novo plano de carga de salário, que foi capitaneado pelo Gutenberg e a nossa diretoria. O melhor salário do serviço público no país para médico, tá? A carreira médica, nós temos hoje muitas conquistas que a gente vem
desfrutando pelo trabalho do nosso sindicato local. E a gente vê que na Câmara Legislativa, hoje você tem representatividades da Polícia Civil, do Bombeiro, do segmento evangélico, do segmento vigilante, né? E por que nós não temos da categoria médica? Porque o médico realmente, depois de tudo que vem passando, que eu já respondi em perguntas anteriores agora, esse movimento do Mais Médico, a lei do ato médico, esse tratoramento que a gente passou, esse descaso que vem passando com a categoria médica e com as condições de trabalho para o médico no Brasil todo, e Brasília não está diferente, onde nós tínhamos a melhor saúde pública. Quando eu cheguei em Brasília, em 1989, que eu prestei minha residência aqui e vim servir o Exército aqui, um colega meu lá em São Paulo falou assim para mim: você vai encontrar em Brasília um dos melhores serviços públicos do país. Hoje a gente tem um dos piores, infelizmente, e a gente quer resgatar isso. O sindicato vem resgatando. Então nós conseguimos resgatar a condição salarial e queremos resgatar a condição de trabalho. Para isso nós precisamos de representatividade. Então esse foi o desafio ao longo desses 16 anos desse grupo que está à frente do sindicato, nos últimos 3 mandatos, capitaneado pelo Gutenberg, que é o candidato nosso da categoria médica hoje, né, da grande maioria dos colegas. A gente já acredita na sua eleição. A gente já estamos firmes que a categoria médica quer o Gutenberg como deputado distrital. Então há um empenho disso na categoria e na área da saúde. Na conta, como eu te expliquei, se eu tenho 11 mil médicos, não vou falar que os 11 mil médicos estão com a gente. É lógico, não existe essa unanimidade, mas a grande maioria. E se essa grande maioria trabalhar multiplicando seu voto com a família, com os seus amigos, com os seus conhecidos, a gente não fará um deputado distrital médico, não. Podemos fazer 2 ou 3. E ter uma bancada forte, representativa, para que a gente represente as nossas conquistas e com um único objetivo: que a gente tenha condições de trabalhar muito bem, ter um bom salário e atender muito bem a população que está desassistida, que está maltratada e muito necessitada de um excelente atendimento e condições de atendimento na área cirúrgica, na área clínica, nos programas e em todo o protocolo que existe, porque Brasília já foi o melhor estado de atendimento de saúde pública desse país. E nós queremos resgatar isso, e essa é a hora. Essa é a hora da gente fazer a nossa representatividade, para que a gente tenha voz no parlamento, para que a gente tenha força, para que a gente participe das decisões e impeça muita coisa de errado que a gente vê na gestão pública. Doutor, e para encerrar o programa TV Sindmédico de hoje, por favor, suas considerações finais. Bem, minhas considerações finais, quem pegou o programa desde o início, o programa A TV Sindmédico é um sucesso. Eu agradeço aos internautas que estão assistindo cada dia mais às terças-feiras, né, que tem entrado. Isso é fruto de que está havendo uma multiplicação da fala sobre a TV Sindmédico. Eu tenho escutado vários colegas elogiar, um está contando para o outro. O número de acessos tem duplicado nos nossos programas. A gente tem procurado trazer pautas que tiram as dúvidas de vocês, que traz esclarecimento. O programa interage com as perguntas ao vivo. Eu sei que já deve ter mais perguntas aí, você já está me falando aqui que tem mais perguntas aqui. As perguntas têm vindo para o e-mail, eu tenho respondido pelo e-mail as perguntas, não tem ficado ninguém sem resposta. E já estou vendo que você está com outro, nosso tempo já está se esgotando aqui, não tenho mais esse tempo, infelizmente, no ar agora. Mas mande as suas perguntas que serão respondidas. E deixar os colegas, amanhã tem o Cinemédico, que é a outra atração de sucesso mensal que a gente tem, né? A gente divulgou o TV Cinemédico amanhã e já se esgotaram os ingressos. Vocês tentem ligar lá no sindicato que ainda deve ter alguma coisa, mas já tive informação que já está esgotado. E só agradecer a audiência de todos, a credibilidade do nosso programa. A gente procura fazer da melhor forma possível, com carinho, e pedir a vocês que vocês acabaram de votar, com certeza, para o Conselho Federal de Medicina, para a Associação Médica de Brasília, e não esqueçam daquilo que eu declarei nesse programa, das informações que a gente trouxe. Temos nossas eleições agora para governo, para deputado federal, para deputado distrital. Que vocês pensem num voto
num voto consciente, num voto que vai trazer uma repercussão. Eu sei que às vezes tem gente que não precisa de política, mas acho que todos nós precisamos de política. E para aqueles que mais precisam de uma política pública, dê um seu voto consciente, dê um seu voto onde você vai acreditar que vai ter um retorno, principalmente para quem precisa do trabalho que a gente desempenha. Muito obrigado. Ok, obrigado, presidente. Então, essa foi a edição de hoje do programa TV Sindmédico, que entrevistou o presidente do sindicato, Dr. Carlos Fernando. Não se esqueça que temos um encontro toda terça-feira, às 8 horas da noite, ao vivo, no programa TV Sindmédico, no site do sindicato. A gente se encontra em uma próxima. Até lá!